Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem comparecem aqui à prosa para poder compartilhar conhecimentos e experiências. E eu fico encantado com isso. E olha o tema de hoje que nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia: logística no agronegócio. O agronegócio envolve fantástica movimentação de mercadorias. Portanto, há necessidade de uma infraestrutura logística eficaz para fazer fluir a produção. A logística é o processo de gestão e movimentação de recursos, sejam eles pessoas, materiais e equipamentos, de um ponto para outro. A logística na agricultura não se resume apenas ao transporte da produção, mas inclui também a compra e entrega de insumos básicos prévios à colheita. São atividades complexas que envolvem planejamento, compra, armazenagem, embalagem e transporte. Em se tratando de nosso país, o agronegócio é uma das principais fontes de riqueza e de exportação. Contudo, os custos logísticos são extremamente elevados devido à concentração no modal rodoviário, problemas de pavimentação das rodovias, perdas de grãos ao longo da jornada e longas distâncias percorridas pelos caminhões. Vamos refletir sobre a logística do agronegócio, pois é um tema importante para ser abordado na Prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de prosear aqui com um amigo professor conhecedor do assunto do agronegócio. É o meu amigo José Caixeta, que fala lá de Piracicaba. Olha só quem chega para prosear comigo, que fantástico, uma honra e orgulho ter aqui o caríssimo professor José Caixeta. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Oi, Bertaglia, é um prazer muito grande estar aqui com você. Te cumprimento pelo programa, né? Bastante sistemático, né? Bastante construtivo, e eu vou tentar aí compartilhar um pouco aí dessa logística no agronegócio que nós temos acompanhado ao longo dos últimos tempos, né? Que bacana, é uma honra o Caixeta ter aqui e beber da fonte, né? Todo o conhecimento e a experiência que você tem aí, meu amigo. Mas, cá entre nós, quem é José Caixeta? Então, José Vicente Caixeta Filho, né? As pessoas acabam conhecendo por José Caixeta, piracicabano, né? Completando 60 anos agora em 2022. Devo me aposentar neste ano. Sou engenheiro civil de formação, sou formado na Escola Politécnica, tenho mestrado em economia pela Universidade de New England, na Austrália. Fiz o doutorado de volta na Poli, orientador professor Nicolau Gualda, e tive a oportunidade de fazer pós-doutorado. Fui, na verdade, professor visitante na Alemanha, na Universidade de Kiel, e mais recentemente professor visitante na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Olha só que fantástico. E, meu amigo Caixeta, vamos aqui agradecer ao nosso amigo Buga, senão ele vai ficar bravo, né? Agradecer o Buga aqui, porque ele nos uniu, né? Ele nos uniu para nós fazermos essa prosa aqui. E aí, meu amigo, vamos contextualizar esse tema da logística no agronegócio? Vou deixar contigo aí para contar um pouco dessa história bacana. Então, Bertaglia, certamente o meu ambiente institucional foi muito favorável para algumas tomadas de decisão. Eu entrei na Exalc, né, aqui em Piracicaba, em 1989, e com uma missão, acho que importante, que seria dar continuidade às atividades relacionadas à pesquisa operacional, né, modelagem matemática e de otimização, e também ir mais a fundo naquilo que
pudesse dizer respeito à logística para o agronegócio. Nós começamos com a definição de um sistema de informações e fretes, né, o CIFRECA, né, onde nós acompanhamos aí os fretes praticados para grande parte aí das rotas dos produtos agrícolas, né? E o CIFRECA, com certeza, foi a principal semente aí para o Exalc-Log, que é o Grupo de Pesquisa, Extensão e Logística Agroindustrial, que vem sendo coordenado já há 18 anos aí na Exalc e auxiliado na formação aí de muitos alunos que se tornaram profissionais bem-sucedidos nessa área de logística agroindustrial. Que bacana, meu caro. E aí, entrando um pouco nesse contexto do agronegócio, professor Cacheta, eu gostaria de explorar um pouquinho a sua visão, a sua percepção e o conhecimento, logicamente, dos principais desafios que a gente vive, principalmente em nosso país, com relação à logística do agronegócio. Tá. O Bertalha, como você, né, acho que sabiamente já antecipou, nós temos diversos problemas, né? Diversos desafios a serem resolvidos aí, né? E que acabam envolvendo boa parte da logística necessária, adequada para a movimentação de cargas agrícolas no país. Então, uma das atividades, certamente, é o transporte, né? Então, o transporte hoje de cargas agrícolas ainda é predominantemente rodoviário, né? Nada contra o rodoviário, né? que tem, né, uma flexibilidade bastante evidente, né? Eu consigo movimentar qualquer carga de qualquer origem para qualquer destino, mas, por outro lado, é a modalidade de transporte que implica o maior consumo energético, é a mais cara, né? Então, é um desafio. Como, né, diminuir o preço do frete que vem sendo praticado no país, sem isso, né, comprometer a saúde financeira aí dos agentes envolvidos. Então, nós percebemos, sim, né, uma série de passos importantes, seja na recuperação das rodovias, né, seja na própria forma de se cobrar o pedágio, né, e a cobrança tanto por parte da concessionária quanto por parte do consumidor, né. E percebemos que a questão do frete para cargas agrícolas é algo muito importante se nós considerarmos que as cargas agrícolas normalmente são cargas de baixo valor agregado. Então, nós temos, para um contexto em que predomina o rodoviário, o valor do frete representando, genericamente, algo em torno de 15% do valor da carga, o que é relativamente alto, pensando numa competitividade internacional, principalmente para grãos, Estados Unidos, etc. Então, são bem-vindos todos os esforços, todas as ações voltadas aí à implementação de novas ferrovias, para a realização de obras complementares em hidrovias, a própria reforma estrutural do sistema portuário brasileiro e por aí vai. Então, acredito que haja, sim, boas perspectivas para o incremento da qualidade, da eficiência do transporte de cargas agrícolas no país. Um outro desafio, Bertalha, que eu acho muito importante, é o relacionado à armazenagem. Nós não temos costume de armazenar, né? Por falta de, quem sabe, experiência para identificar o bom momento de se armazenar
e certamente pelo problema relacionado à incipiência de capacidade de armazenagem. Então, hoje, né, de novo, se nós tomarmos os Estados Unidos como nosso principal concorrente para exportação de grãos, se percebe nos Estados Unidos um esforço bastante evidente no sentido de se manter o que eles chamam de on-farm storage, né, o armazenamento dentro da propriedade, né? O que, no caso brasileiro, praticamente não existe. Então, se há alguma competição entre esses dois países, é na armazenagem fora da propriedade, né? Então, hoje, o produtor agrícola dos Estados Unidos, ele consegue trabalhar, né, com modelos dos mais diversos aí, para auxiliar a tomada de decisão relacionada ao momento de comercialização do grão, tá? E isso, o armazenamento dentro da propriedade pode ser um colaborador muito importante. E um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, Bertalha, dá conta, você também mencionou, da questão da perda física na logística, né? E, notadamente, nos armazéns, né, se perde muito nos armazéns, se perde no transporte, se perde em outras atividades aí da logística, né? E é uma questão principalmente cultural, né? Às vezes a gente está numa estrada e vê aquele caminhão graneleiro escorrendo grão na frente, dá vontade de parar o motorista para avisar, né? Mas o motorista sabe que isso está acontecendo e sabe qual é a tolerância de perda, né, durante o trajeto, né? Coisa que às vezes não acontece no ambiente aí de movimentação dos nossos principais concorrentes, competidores aí. Que bacana, legal, hein? É interessante isso. Eu fiz algumas prosas aqui, voltadas para a logística do agronegócio também, não num nível de detalhe, assim como você está trazendo, e esse assunto veio à tona também, né? Que é a perda, e se não me falha a memória aqui, o Cacheta, acho que foi dito alguma coisa ao redor de 2, 3%, algo assim. Não sei se eu estou me lembrando bem desse percentual, é isso mesmo? É isso mesmo. Se você juntar transporte com armazenagem, em algumas regiões você chega a ter níveis de perda de 5%. Né? Uau! Então, Uau. 5% é bastante. É bastante, eu concordo. E aí, o Caixete, eu queria explorar um outro lado. Você já mencionou um pouco de portos aí, alguma coisa, mas com foco no rodoviário também. Como é que fica a intermodalidade nessa história toda, principalmente pensando em termos de rodovia e ferrovia? É. Bertalha, eu vou até reproduzir algo que eu disse hoje para alunos de graduação. Eu me considero uma pessoa bastante conservadora, tá? E isso pode ser bom, pode ser ruim. Mas o fato é que nós temos que contar com os recursos que nos são disponibilizados. A gente pode ter planos, tal, mas no curtíssimo prazo, vai ter que trabalhar com o que se tem, né? Então, veja, temos rodovias que supostamente deveriam fazer as pernadas, né? Seja de coleta, seja de distribuição, e que envolvem curtas distâncias, né? Você tem um miolo aí que poderia ser desempenhado aí por ferrovias e hidrovias, rotas mais longas, né? 1.000, 2.000 quilômetros, o que seja. Talvez no Brasil nós não tenhamos tantos candidatos a esse miolo, né? Mas temos bastante transportador rodoviário que, de repente, pode fazer um número maior de viagens curtas, né? E, quem sabe, ter uma remuneração até maior, porque o custo unitário acaba sendo maior, né? O valor do frete acaba sendo maior para curta distância. Então, essa conjugação de modalidades de transporte
é, na verdade, o transporte intermodal, alguns chamam de multimodal. Uhum. Então, para hoje, né, não tem muita alternativa. As modalidades de transporte, elas têm que ser conjugadas, né, têm que ser complementares, né, e não concorrentes. Tem que se ter um esforço aí de gestão para fazer com que, né, essa conjugação, essa integração efetivamente ocorra. E quando for o caso de movimentação por porto, né, que se escolha o porto mais adequado para a realização dessa movimentação, que o porto, de fato, tenha tecnologias diversas, né, e adequadas também para recepcionar essa carga, que tenha uma estrutura de mão de obra também adequada para a recepção e carregamento da carga no navio, a própria questão dos equipamentos de movimentação portuária, né, tem se investido muito nisso, e recentemente, né, o próprio governo tem anunciado, né, a concessão de uma série de terminais portuários, né, entendendo-se que a iniciativa privada possa, talvez, tocar melhor no negócio porto, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com essa panaceia aí, né? Não é porque é iniciativa privada que vai administrar melhor, mas existe uma expectativa muito grande no sentido da gestão portuária, que vai incluir uma mão de obra mais entusiasmada, que vai incluir equipamentos mais modernos de movimentação, que tudo isso possa ser um bom desfecho para essa movimentação terrestre de características intermodais, multimodais. Que bacana. E aí, Cacheta, em sua defesa, eu não acredito que seja conservadorismo quando você fala que nós temos que trabalhar com o que nós temos, né? Porque na realidade é o que nós temos, não tem muito jeito. Ou seja, logicamente nós temos que cobrar possibilidades futuras, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, de como é que o Brasil fica mais competitivo. Você se referiu aos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma dimensão territorial muito parecida com a nossa, inclusive, mas que tem um desenvolvimento superior, não só na parte industrial, mas também na parte do agronegócio. Mas, meu amigo Cacheta, vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma aguinha agora, um café, e nós vamos para o segundo tempo, onde a gente vai falar de futuro, como é que a gente se diferencia e tudo mais. Pode ser? Pode ser, claro. Olha só que prosa fantástica, fantástica e franca, né? Feita aí pelo meu amigo professor Cacheta, indicado pelo Buga para vir aqui prosear. Fantástica a prosa. Professor, eu queria falar um pouquinho de futuro, olhar pela perspectiva de diferencial competitivo. A gente sabe que o Brasil ainda precisa se profissionalizar um pouco mais nesse aspecto. Nós olhamos pela perspectiva de que tecnologia está chegando no campo. Então, eu gostaria que você desse uma mapeada nesses processos aí. Logicamente, nós não vamos entrar em detalhe, até porque a prosa ela é genérica, né? E o objetivo é trazer pontos para as pessoas refletirem. Mas vamos caminhar nessa direção, professor? Vamos lá. O Bertalha, eu acredito que um dos componentes mais importantes para um futuro, quem sabe, promissor aí, diga respeito ao investimento em capital humano. Então, como professores, nós estamos tendo a oportunidade de formar profissionais capacitados para exercer funções de liderança, de gestão, associadas ao agronegócio, né? E eu entendo que a novidade é a seguinte, sem fazer qualquer propaganda, mas a Exalc, como Escola de Ciências Agrárias, foi a pioneira no sentido de oferecer algum tipo de, entre aspas, treinamento para esse aluno que, de fato, é o embarcador, né? É o dono da carga, né?
E enquanto isso não acontecia, talvez as atividades relacionadas a essa logística eram desenvolvidas por um profissional como eu, né, engenheiro, né, que não necessariamente conseguia distinguir um pé de alface, né? Então, eu acho que esse aspecto é muito importante, né? O dono da carga, né, o embarcador, ele começa, sim, ter um grau de profissionalização bastante bom para efetivamente tomar decisões relacionadas à logística. Então, eu acho que isso é fato. Um outro aspecto é o seguinte: existe muita, talvez, movimentação, muito sentimento relacionado à martirização, vamos chamar, das modalidades de transporte que ainda são consideradas alternativas. Então, ferrovia, hidrovia, etc. Ah, coitada da ferrovia, ah, coitada da hidrovia, etc. Então, o coitado eu acho que não existe, né? Mas sim, né? Um país que quer de fato ser competitivo precisa ter um sistema viário, né, adequado, que envolve rodovia, que envolve ferrovia e que envolve hidrovia. Então, eu entendo que o momento que nós estamos vivendo diga respeito a algo muito relacionado ao crescimento da ferrovia no país. Então, é a ferrovia sendo dimensionada para prover uma maior articulação, seja entre norte e sul, seja entre leste e oeste, coisas que eram pura ficção, né? Então, aquele negócio, sou conservador, vou trabalhar com o que se tem, é verdade, mas, ao mesmo tempo, eu sei que o futuro está sendo planejado. Então, eu vou, assim, investir na aquisição de uma determinada propriedade agrícola, porque eu sei que, no futuro, aquela propriedade agrícola vai estar bem servida, quem sabe por uma ferrovia, mas vai ter uma capilaridade viária totalmente distinta daquela que nós vemos hoje, né? Então, eu entendo que, em termos aí mais macro, né, a questão da ferrovia é algo bastante importante para ser considerado. Um outro aspecto também importante para esse macro aí, eu acho que é a decisão relacionada à construção de silos e armazéns, né? Então, tem se observado aí um investimento bastante forte nesse segmento. Uma outra coisa também que eu acho importante é aquilo que diz respeito à eficiência do sistema como um todo, tá certo? E essa eficiência, obrigatoriamente, passa pela minimização do impacto ambiental. Tá? Então, hoje, você ter veículos que emitam menos gases na atmosfera, veículos que façam menos ruído ao meio ambiente, então, isso é desejável, né? Então, acredita-se que isso deva acontecer a partir aí da implantação de uma série de tecnologias, inclusive as tecnologias ditas embarcadas, né? Então, você tem tecnologia embarcada nas diversas modalidades de transporte do país. Olha só, que bacana, que legal. E aí, dentro desse contexto todo, e achei muito bacana essa sua fala, professor Caixeta, relacionada à parte da sustentabilidade, porque nós estamos falando muito hoje, dentro das organizações, principalmente, e independentemente de segmento, né, se fala muito e se cria áreas, departamentos voltados para isso. Então, é uma conscientização importante e necessária.
E quando nós falamos de logística, no segmento principalmente de varejo, nós falamos de última milha, uma série de coisas, nós temos a tecnologia que dá um respaldo muito grande, um respaldo muito forte. Como é que você, professor Caixeta, enxerga o lado tecnológico apoiando a logística do agronegócio? Então, eu acho que é um fato já, viu, Bertalha? Você tem uma série de operações agrícolas, agroindustriais, que já tem uma dependência muito forte com tecnologias específicas aí, né? Então, você veja, genericamente, modelos matemáticos, né? Você pode ter modelos matemáticos para definir roteirizações, né? Qual é o melhor roteiro, a melhor rota, o melhor caminho, né? Para se fazer, né, a movimentação de uma determinada carga agrícola. Naturalmente, isso vale para outras cargas, mas já está acontecendo, já vem acontecendo, né, há um certo tempo, nesse ambiente aí, agroindustrial. Você tem, hoje, eu mencionei aí tecnologia embarcada, você tem a possibilidade de utilizar câmeras, né, o pessoal chama de Big Brother, dentro da boleia dos caminhões, e essas câmeras acabam gravando a reação do motorista em termos de movimentação das pupilas em função de algum tipo de evento. Então, a pupila movimentada dessa ou daquela maneira já pode ser, né, um presságio de que um determinado evento venha a ocorrer. Tá? Então, isso é super legal. Um outro exemplo aí é a própria agricultura de precisão, né? Então, hoje, você tem aí uma série de maneiras aí de fazer o bom uso dessa agricultura de precisão e podendo, inclusive, trazer economias significativas na utilização de defensivos agrícolas. Então, você veja, erva daninha, né? A gente tem aquela visão, aquela imagem de que, olha, vai ter a pulverização do campo como um todo, mas, de repente, a erva daninha está concentrada num determinado nicho desse campo, desse talhão. E a identificação dessa concentração de erva daninha pode ser feita por periféricos relativamente simples, né, que estão acoplados a essa chamada agricultura de precisão. E para finalizar, para não se alongar demais também, está muito na moda aí essa coisa de inteligência artificial, machine learning, etc. Eu acredito também que são lógicas aí perfeitamente passíveis de serem utilizadas nesse ambiente agroindustrial. Que maravilha. Professor, fantástica a prosa. Eu queria encerrar a nossa prosa, nós estamos chegando ao final aqui, com algumas dicas do professor Caixeta para aqueles empreendedores, professores, profissionais que se enveredam aí pelo mundo do agronegócio e sabe que a logística é importantíssima e passando pela perspectiva de transporte, de armazenagem, preparação. O professor mencionou aí a iniciativa educacional, a Exalc, preparando alunos para o futuro. Dá uma pincelada para a gente, professor. Olha, Bertalha, eu acho que dica a gente poderia substituir por conselho, né? E esse conselho fosse bom, né? Uma série de problemas já teriam sendo resolvidos aí. Mas eu penso o seguinte, a logística como um todo, independente de ser no agronegócio, ela significa integração, tá certo? E a integração, ela pode ser vista, pode ser entendida
sob diferentes prismas aí, né? Mas talvez dois dos mais importantes, você pode ter a integração entre atividades e você pode ter integração entre pessoas, entre profissionais. Então, entre atividades, é o seguinte, conselho que eu daria. Esse negócio, ó, você tem a transportadora ABC, e daí você pinta a razão social e chama de logística ABC, isso não é logística, tá certo? Uhum. Então, a logística vai pressupor que você vai trabalhar, de novo, de forma integrada, né? Com o transporte e com a armazenagem, né? E, quem sabe, isso vai trazer melhores resultados para você, empreendedor, e para o seu próprio cliente. Entre pessoas, eu acho que a gente já está vendo isso claramente, né? Você tem ciências das mais diversas envolvidas com logística, né? Então, olha, você tem engenheiros, você tem agrônomos, você tem economistas, você tem administradores e por aí vai, né? Então, há uma gama muito diversificada de pessoas, de profissionais, que têm que atuar de forma integrada em nome de um resultado melhor, um resultado mais eficiente. O discurso é bonito, né? Na prática, nós sabemos que isso não é muito fácil, né? Então, conselho, né? Dica, tenhamos mais e mais paciência, né? Para trabalhar com profissionais de formação diversa, né? Porque cada um deles pode trazer uma contribuição importante que, eventualmente, a gente não esteja enxergando em prol dessa logística. Olha só que maravilha, estamos falando da diversidade. Professor Cacheta, um abraço forte, um abraço virtual, gratidão enorme pela sua contribuição, fantástica, sensacional, espetacular aqui. Grato mesmo, professor Cacheta. Eu agradeço aí a oportunidade, Bertalha, e te cumprimento mais uma vez por esse trabalho de voluntariado, esse trabalho missionário aí, né? Que sabemos todos que não é fácil de ser conduzido, de ser desenvolvido, né? E que isso dure por muito tempo. Gratidão enorme, meu amigo. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. A infinito e além, professor Cacheta. Um abração. Até mais.